Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Na palavra diz o seguinte, que o pensamento do Senhor a seu respeito, ao meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o Senhor quer para mim e para você paz e não uma vida sofrida com dor, uma vida com traumas. O Senhor, ele não tem para nós danos nenhum. A vida em Deus é uma vida de liberdade, é uma vida que, se nós buscarmos de coração aberto, de verdade, de coração limpo, sendo sincero diante de Deus, o Senhor se revelará para nós. Meu nome é Leidiane e eu acredito no poder do testemunho. Eu acredito no poder das histórias reais, de pessoas reais como eu e você, que teve um encontro, que teve uma experiência com Deus e foi transformada. E teve sua vida, suas perspectivas, sonhos, planos totalmente transformados por Deus. Através de uma conexão verdadeira. Através de pessoas que falam do coração. Através de pessoas que falam a verdade. Que buscam trazer a verdade, o verdadeiro entendimento da palavra, de quem Jesus é, de quão forte é o amor de Deus por nós. E como uma pessoa que teve a vida transformada, a vida de volta, eu estava perdida. Em meio ao meu caos, em meio a tantas coisas que me fizeram, traumas, danos, tempo que eu ainda nem queria Deus, eu nem estava afim de me conectar com o Senhor, eu não estava nem afim de conhecer esse Deus. E foi neste momento, onde eu nem procurava por ele me encontrou. Na palavra diz que o Senhor deixa as 99 só para te encontrar. Da mesma forma que ele me encontrou, eu acredito de todo o meu coração que ele pode encontrar qualquer pessoa em qualquer estado que ela esteja. Se o Senhor me encontrou da forma que eu estava, no buraco onde eu me encontrava, na sujeira, em meio a tantas crises, tantas dificuldades e barreiras que tinha entre eu e uma vida reta, justa, santa, e o Senhor ainda assim me encontrou. Eu tenho certeza, convicções, que é real o impossível na minha e na sua vida. Porque se o Senhor me encontrou nas impossibilidades, com certeza Ele pode encontrar qualquer pessoa. Não há nada impossível para Deus. Então acredite, fique aqui comigo e escute um pouco dessa história. Que eu tenho certeza que você vai sair daqui com um coração motivado, com um coração transformado com a verdade que te liberta e que te leva para perto do impossível de Deus. Para perto daquele que te chama de filha, que está disposto a não te castigar, mas está disposto a te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor te encontre em verdades, que te leva até Ele, que te leva até um Pai que é bom, um Pai que se atrasa em castigar e que dá um monte de chances para que você seja resgatado, para que você seja liberta, para que você seja transladada das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque foi assim, através dessa verdade que o Senhor me encontrou. Não foi através de pessoas que disseram para mim que eu jamais poderia ter uma vida boa em Deus. Que se eu fosse para Deus, eu iria ter uma vida casual, uma vida morna, uma vida chata, uma vida monótona, uma vida que iria me trazer danos, que eu não ia poder me divertir, que eu não ia poder gastar minha juventude. Não foi através desse tipo de pessoas que hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida livre, sarada, curada. Não foi através das pessoas que disseram que a igreja é lugar de gente perfeita. Então hoje eu quero te falar do meu testemunho de relacionamento real, verdadeiro e sincero com Deus. Que foi assim que o Senhor me encontrou, num relacionamento verdadeiro e sincero. Fique aqui comigo, que o Senhor vai te inspirar, da mesma forma que Ele me inspirou a ter uma vida com real significado e propósito. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Com Deus bom e perdoador, que se atrasa em castigar os seus filhos. Não está em mim, não foi eu quem disse. Esta verdade está em Jesus. O Senhor Deus enviou o seu próprio filho, o teu filho unigênito, para morrer por mim e por você. Antes mesmo que eu e você viesse no ventre das nossas mães, o Senhor já estava predestinando a minha e a sua história, para que nós sejamos encontrados por este amor real e verdadeiro do Pai, que deu a vida do seu filho por mim e por você. Esse Jesus que me encontrou. Então, através do meu testemunho, quero liberar sobre você convicções eternas que estão numa atmosfera, que estão em um ambiente que você pode buscar. Uma frequência real e verdadeira desse amor que se encontra através da graça, da verdade, da misericórdia, da liberdade e da bondade de Deus, que estão te perseguindo a tua vida inteira. Essa bondade do Senhor te persegue a sua vida inteira. Talvez seja a sua chance de olhar para este Deus que te dá chances e mais chances de você se reconectar com o Pai, se reconectar com a tua vida, se reconectar da onde você caiu, aonde você está hoje.
aquilo que te falaram, que te feriram, aquilo que fizeram você parar, aonde você caiu. O Senhor quer mudar a sua perspectiva de entendimento, de relacionamento, de intimidade, para que você seja encorajado, inspirado a ter uma verdadeira vida relacional com o Senhor. Quem que talvez seja esse vídeo que eu estou aqui gravando? Eu me perguntei isso a Deus e falei, Deus, o meu testemunho, para quem que serve? Para que serve eu estar aqui falando agora com o coração cheio de esperanças, cheio de perspectiva? Não que eu vou falar, não que eu vou fazer, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho uma história fabulosa para falar para você, de que hoje eu sou uma grande empresária que ganho milhões de reais. Eu não tenho uma grande história para te contar de que hoje eu vivo numa mansão, que hoje eu tenho um carrão porque Jesus me encontrou, porque eu não tinha nada, eu não era nada, e hoje eu tenho tudo. Porque eu tenho uma mansão, porque eu tenho um negócio milionário. Eu não tenho uma história fabulosa para te contar. Eu tenho uma história real, verdadeira, de uma mulher simples e comum. Talvez como você, talvez como as pessoas que estão à sua volta. E precisa entender o verdadeiro propósito que Jesus entra na vida de uma pessoa. Jesus não é uma barganha, não é um mercado de propostas. Porque se alguém vai em Jesus, atrás daquilo que ele pode oferecer, significa que essa pessoa nunca teve experiência com esse amor genuíno. Aquela paixão que você deixa tudo, todos, você não se importa com mais nada, a não ser aquela pessoa. Nem que você tenha o dinheiro do mundo, nem que você traga a melhor comida do mundo pra você, você perde a vontade. Porque você está apaixonado por aquilo. Porque você está apaixonado por aquela pessoa. Você perde o desejo de todas as outras coisas que poderiam ser coisas que você até gosta. Não coisas ilícitas, talvez. Não coisas ruins, mas coisas boas. Quem não quer ter muito dinheiro, poder comer o que quer, na hora que quer, ter carros, casas? Quem não quer isso? O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Mas eu quero falar com pessoas que querem e que estão necessitando de apenas uma pólvora para explodir essa paixão por Jesus. E tudo o resto, uma pessoa tem um verdadeiro entendimento, tem uma verdadeira conexão com Jesus, ela deixa tudo. Ela deixa tudo, ela esquece de tudo. Tudo aquilo que antes era muito bom, tudo aquilo que era algo que os meus olhos brilhava, já não perde a graça. Diante a um Jesus, diante a uma paixão por Cristo, diante a um amor profundo que o Senhor liberou para mim, como um propósito, como uma missão de erguer pessoas, de motivar pessoas a serem libertas através desse amor. Esse amor que te propõe inspiração diária, satisfação diária, contentamento, uma vida livre da escravidão, do medo, da insegurança, da insatisfação pessoal, da autoestima, das forças que te opuseram a vida inteira, pessoas que te oprimiram, que falaram de você o tempo todo na tua infância, de opressão, de depressão. É esse amor que me invadiu, é esse amor que me encontrou, é essa paixão que me faz hoje, todos os dias, acordar com ânimo e disposição para viver mais um dia na presença do Senhor. Então é isso que eu quero que você desfrute. Eu não tenho uma história fabulosa de uma pessoa que hoje ganha milhões de reais porque foi resgatada do Senhor. Eu tenho uma história de uma menina que não teria vida alguma, que iria morrer antes dos 20 anos, que iria morrer com uma overdose, iria morrer diante a droga, diante a amizades falsas, diante a um mundo equivocado, um sistema que leva a você acreditar que você precisa impressionar o tempo todo, que você precisa disputar um lugar ao sol, um mundo aonde eu não me encaixava, um vazio gigantesco na alma de uma pessoa que não era nem adulta o suficiente para se encontrar em desespero de alma, sem significado e sem propósito. Eu quero te contar a história de uma menina que não ia chegar nem na metade da sua vida, nem na metade dos anos propostos aqui na Terra, que ia morrer cedo, ia ter a vida interrompida, porque foi corrompida, porque foi traumatizada, porque foi roubada, foi enganada, foi opressa, foi oprimida. E essa menina sou eu. Eu quero te contar que no ano de 2017 foi o ano que eu tive a minha conversão genuína com o Senhor, foi o ano que Jesus me encontrou. Mas antes disso, eu vivia uma vida oprimida. Eu estava em um período da minha vida muito triste, muito vazio. Eu estava num momento de reflexão de vida que acredito que foi a primeira vez que eu parei para pensar e analisar a vida que eu estava levando, a vida que eu estava gerando, aquilo que eu estava gerando dentro do meu interior, o que era. E quando eu refleti isso, eu vi que no meu interior não tinha nada. Eu era uma menina jovem, de 19, 20 anos, e não tinha perspectiva nenhuma, não tinha vida nenhuma, não tinha planos, não tinha sonhos, não tinha ambição, nada. Eu era uma menina que fui criada num lar onde tive uma base familiar, pessoas que investiram em mim o tempo todo para que eu tivesse um futuro, para que eu tivesse um destino bom. E eu negligenciei o tempo todo, tudo aquilo que me davam, eu distorcia em maldade,
Então, tudo que depositavam em mim, a confiança, o dinheiro que depositavam em mim, não servia pra mim. Eu era totalmente vazia, era como se estivesse depositando num abismo. Porque os meus únicos pensamentos e desejos era consumir droga. Droga em alto nível. Eu acordava com desejo de usar droga e eu dormia com desejo de usar droga. Eu consumi todos os tipos de drogas possíveis pra mim, na idade que eu tinha, e morando na região que eu moro. Um dia, uma experiência de dor e sofrimento que eu tive, que aconteceu comigo. Em uma noite, eu fui por uma boate. Lá aconteceu muitas coisas. Aconteceu de pessoas me verem, me analisarem ali, verem um momento apropriado para que acontecesse o que aconteceu comigo. Terrível, de dor e de sofrimento na minha vida, que serviu para me dar uma pausada, serviu para me dar uma parada naquilo que eu estava fazendo, serviu como se fosse um poste, eu estivesse de carro e batesse com um carro nesse poste. Essa experiência foi isso. Ela não me matou, mas ela me feriu muito, 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 muito. E ali eu fiquei paralisada por um tempo. Porém, eu continuei tentando seguir a minha vida. E quando eu continuei tentando seguir a minha vida, eu comecei a observar que eu era, sim, uma pessoa totalmente desprovida de qualquer entendimento do que era propósito, do que era missão de vida, do que era existência, do que era existir. Então, tudo perdeu a cor pra mim, tudo ficou cinza, tudo ficou sombrio, tudo ficou muito triste. Aquilo acabou com o meu interior mais do que já era, e eu percebi que aquilo ali só estava refletindo tudo que eu era, só estava trazendo pra fora de uma forma cruel e sofrida de tudo que eu estava buscando. Não tinha outro fim pra mim que não seja algo tão pior que o que me aconteceu, porque o final desse ocorrido foi eu parar no hospital tendo uma crise de overdose, porque nesse dia eu fui obrigada a consumir muita droga, muita mesmo, ao ponto de eu ficar inconsciente. Fui encontrada na rua por uma colega e levada pra casa, e chegando lá em casa, minha mãe se deparou com uma imagem, com uma cena que ela nunca tinha visto, porque eu sempre cheguei em casa embriagada, com uma substância ainda no meu corpo e tal, mas nunca daquele jeito. Eu estava tendo uma crise de overdose, eu estava tendo a pior crise que alguém pode ter. É uma crise de overdose, é um pânico, parece que você vai morrer, é horrível. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Tudo que eu passei nesse dia, eu não desejo pra ninguém. É por isso que, como um mestre mandou, como aquela brincadeira do mestre mandou, eu estou aqui para te contar. Como a ovelha que foi desgarrada, a ovelha negra da família, a ovelha rejeitada, a ovelha descartável, abandonada. Eu vim aqui para te dizer, o Senhor não desiste de você. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você. O Senhor não te vê como uma ovelha negra. E mesmo que você seja, Ele te vê como um canal de libertação para as outras ovelhas passarem, para você conseguir ouvir a voz do bom pastor. Talvez você passe por alguns problemas, talvez você precise, assim como eu, talvez você esteve num caminho onde você colidiu de frente com algo e fez você paralisar, e aquilo te trouxe uma dor terrível, um trauma terrível, que você não consegue ver a existência de Deus, porque eu também não conseguia ver a existência de Deus no meio daquele caos que eu estava passando. Eu não conseguia imaginar que Deus estava no meio daquilo ali. Era impossível que, se Deus existe, eu me coloquei dessa forma, eu pensei dessa forma nesta ocasião, em 2017, quando isso me aconteceu. Logo que eu saí do hospital, logo quando eu comecei a ter as primeiras crises, porque eu nunca tinha tido crise de ansiedade, de pânico, porque sempre que eu estava ficando presente na minha realidade, eu sempre vinha com mais substância, mais droga, mais droga, mais droga. Isso começou desde quando eu era nova, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu já comecei a fugir dessa realidade, de pensar nas coisas como elas são e de enfrentar realidades e verdades. Então, o meu escape melhor foi a droga, porque ela era o remédio, ela era aquilo que realmente solucionava os meus problemas. Eu não tinha mais que fugir sozinha para não enfrentar os meus problemas. Eu tinha um próprio escape que fazia isso por mim, que era a droga, e que automaticamente me fez ter laços, que fez eu ter conexões com pessoas, porque eu sempre fui uma criança meio desgarrada, eu sempre fui uma criança tímida, eu sempre fui uma criança com um sentimento de vitimismo, com um sentimento de inferioridade. Eu sempre olhava para mim e via uma criança feia, uma criança que não era normal, que não era comum, que a qualquer momento ia fazer algum mal pra quem estava por perto, porque eu fui criada a ter um estilo de vínculo comigo mesma dessa forma. Hoje nós temos a revelação de que não se fala algumas coisas cruéis pra uma criança que nem sabe o que é ser uma criança feia, conforme o comportamento que ela tá tendo. Hoje nós temos mais uma base para não falar certas coisas para as crianças, mas antigamente não. Nem nas escolas tinha base para isso. Nas escolas a gente ouvia mesmo o que a gente era, mas de uma forma que a gente não conseguia entender, porque não resolve você dizer para a criança aquilo que ela está fazendo de errado. Resolve você atrair ela para ver quem realmente ela é. Ela não é o erro dela. Ela não é a má criação. Ela não é a forma que ela está lidando com o problema. Ela é aquilo que você diz que ela é. Ela é aquilo que Deus diz que ela é. Uma criança, ela é um papel em branco. E que quem que vai dizer quem ela é são as pessoas, os tutores, as pessoas responsáveis por ela. Então ela vai acabar acreditando que ela é aquilo que você está descrevendo para ela, porque ela não sabe escrever. Ela não sabe dizer que sim, ela é, sim, ela não é. Ela não sabe externar aquilo que de fato ela está sentindo, o porquê que ela fez algumas coisas. E talvez você seja essa criança.
Talvez você seja essa pessoa que, quando você era criança, quando na sua infância, disseram coisas pesadas pra você. Disseram coisas que te magoaram, que te feriram e te fez você sentir uma pessoa anormal, uma pessoa que não ia trazer benefícios pro teu lar, pro teu ambiente. Isso fez você ser uma criança retraída. Uma criança que foi, que cresceu sem muitos amigos e que foi pegando um outro rumo, porque foi a maneira que você viu que você poderia preencher um vazio, uma conexão irreal, com uma conexão vazia, com coisas vazias, com pessoas vazias que se identificou com a sua causa. Pessoas que estavam aí sem rumo, sem propósitos, pessoas que estavam perdidas em meio à bebida, em meio a brigas, em meio a sofrimento, a dor, a traumas, a exclusão, a rejeição, e você se encontrou no meio do caminho com essas pessoas e seguiu uma trajetória. Talvez você seja essa ovelha negra da sua família, mas eu volto a te dizer e a te afirmar: o Senhor te vê, Ele não se esqueceu de você. Ele não está com um cajado a ponto de te castigar por tudo que você é e tem feito. Talvez você esteja numa situação de desobediência, mas Ele diz pra você: esse comportamento não combina com você. Você não é isso. Você não é seus erros. Você não é seus traumas. E eu tô usando o celular da minha mãe pra gravar um vídeo aqui. E aí, os Tá bem. Beijo, tchau. Tão tudo aqui acordado. Tchau, beijo. Estão acordados? Tão. Tá, tchau. Eu entrei em crise, sem vontade de viver, tudo tinha perdido o brilho, o gosto, o sabor, nada fazia mais sentido na minha vida. Eu ouvi que realmente eu era uma menina sem sentido, uma menina fútil, uma menina que não levava a vida a sério, uma menina que estava propícia até este fim, o pior fim que poderia ter. Eu merecia aquilo, e eu senti dentro da minha alma que era merecimento meu, era mérito meu, eu estava vivendo aquela dor, aquele sofrimento. Eu comecei a me isolar pouco a pouco, eu comecei a me isolar, a sair de frente, porque eu ainda queria caminhar conforme antes. Mesmo com tudo isso me acontecendo, eu ainda ousei em ter uma vida voltar a uma vida comum, né? Ter uma vida que eu tinha antes, de ter amigos toda hora em casa, de beber, de sair, de estar no meio da rua com as pessoas. Eu ainda insistia a ter essa vida como se nada tivesse acontecido comigo, como se isso teria que resolver desta forma, porque não teria outra forma. Eu jamais pensava em ir para uma igreja ou que Deus iria me ajudar. Não, porque eu pensava que seria um castigo mesmo e que eu seria até injusta de pedir ajuda para Deus, porque afinal eu cavei o meu próprio buraco. Continuar tentando conviver com aquela minha vida, com álcool, com drogas, com pessoas, enfim. Eu tinha uma identidade permissiva, então tudo que me chamavam eu ia. Eu era totalmente permissiva. Eu comecei a refletir o quanto eu era permissiva. Eu não tinha limite, eu não tinha hora pra acabar, eu não tinha hora pra parar, eu não tinha momento apropriado. Todo dia era dia, toda hora era hora. Então, pra mim, aquilo estava bem propício a acontecer, mesmo porque, afinal, eu permiti que isso acontecesse comigo. No meu interior era só que eu iria morrer, que eu iria sofrer ao ponto de morrer, e que Deus não estava me vendo, Deus nunca tinha existido na minha vida, como que eu estava vivendo uma vida naquele nível, sem a intervenção de Deus em nenhum momento. E alguns dias foram se passando e as coisas só iam piorando. Eu tinha várias alucinações, eu corria pela casa, eu comecei a tomar remédios controlados, tarja preta, Rivotril, pra conseguir parar um pouco de ouvir várias vozes que eu ouvia, parar um pouco de ter as alucinações, pra conseguir dormir, pra conseguir manter uma vida comum, normal. Mas o meu sentimento era que, qualquer momento, eu ia ter que pedir a intervenção dos meus pais para que eles me internassem, me colocassem em algum lugar. Eu estava totalmente perdendo as rédeas da normalidade. Eu estava realmente tendo convicções que eu estava, vozes que eu estava ouvindo, perseguições, sentia sentimentos de que tinha pessoas me olhando, me arrastando o tempo todo, e vinha por todos os lados, mesmo estando em casa. E como eu usava muita droga, eu parei de usar droga não porque eu tava mal e, Deus tava entrando na minha vida. Não era nem essa não tinha nem na minha cabeça que eu ia parar de usar droga porque eu tava passando mal, porque eu não tava bem, porque eu tava sofrendo. Não, na minha cabeça que jamais eu iria parar de usar droga, que eu jamais ia parar de usar, pelo menos, a maconha, de fumar, de beber, porque isso era o que me ajudava antes. E eu tive que parar, não porque eu tava sofrendo, eu tive que parar porque eu precisava tomar um remédio, eu precisava tomar o Rivotril, eu precisava que ele fizesse efeito pra me desligar. E se eu usasse droga, usasse maconha, fumasse e tudo mais, aquilo tava fazendo efeito reverso, não tava deixando eu me desligar. Pelo contrário, eu começava a pensar mais e mais, ouvir mais, ter mais alucinação, e aquilo estava me deixando mais opressa, sofrendo mais do que eu estava sem usar. Então eu decidi parar por um tempo de usar esses mistos, não por conta da dor e sofrimento, mas justamente porque eu queria que o remédio fizesse efeito. Não parei de um dia pro outro, eu fui parando aos poucos, eu fui parando ao ponto que eu sentia que eu deveria parar no dia que eu estava em crise. No dia que eu dava uma melhoradinha, eu já voltava a beber, eu já voltava a usar droga. No dia que, assim, eu sentia um ponto de luz, melhorando, assim, quando eu sentia que eu estava tendo um pouquinho de paz nas minhas emoções, eu já voltava a usar maconha, voltava a beber, e no outro dia aquilo estava pior, e só piorava. E conforme eu ia melhorando e usando a droga, eu regredia cada vez pior. Cada vez que eu tentava usar a droga, aquilo me deixava pior.
ia piorando todos os sintomas, ia piorando as dores, ia piorando os sentimentos de impotência, de fracasso, de rejeição, de sem alegria, de sem brilho, ia só piorando, e eu só ia me afundando mais e mais. Então até que um dia eu falei, não, eu tenho que dar um tempo de usar, e foi assim com os amigos, eu fui dando um tempo, não porque eu vi que o mal que eles estavam fazendo, que eles não eram amigos, que eles estavam me levando pra me degradar, que eles não pensavam em mim, não. Eu não via com esses olhos, eu via só que eu precisava ter um tempo pra eu me recuperar, pra eu poder voltar a ser útil pra eles, porque afinal eu não tinha utilidade nenhuma. Eu tava uma garota depressiva, com problemas, não queria beber, não queria fumar, porque eu tava com esses problemas, então eu não queria ser um problema, um peso pra eles, estar no meio deles e não poder curtir com eles. E automaticamente que eles nem fizeram esforço pra dizer que não precisava, que eles iam estar comigo. Não, todos eles saíram da minha vida um por um. E sim, essas amizades saíram do dia pra noite. O que não saiu do dia pra noite foi todo o mal que todos eles me causaram. Toda a tristeza, dor e sofrimento que um dia eles foram contribuidores, eles foram cooperadores pra me afundar mais do que eu mesma. Eles saíram da minha vida de um dia pra noite, sem olhar pra trás e sem dizer sinto muito, ou dizer qualquer outro tipo de coisa, pelo contrário. A tendência deles era me ver sofrer mais, e que eu era culpada, e que eu quis aquilo pra mim, e que eles nunca me apoiaram em ser quem eu era, em fazer o que eu fazia, e que, pelo contrário, eles nunca quiseram isso pra mim. Ou seja, eles me condenaram ainda mais com dor e sofrimento, acusação e culpa, ainda mais do que eu já tinha sobre mim. E até aqui está tudo bem, porque afinal, era exatamente assim que eu pensava de mim mesma. Eles não estavam mentindo, e eles não estavam inventando nada. É real. Assim como eu e você te falo. Não espere o dia mal pra olhar de fato para as pessoas. Não espere as pessoas te retribuírem nada. Não esperem as pessoas ter consideração de você. Não espere as pessoas olhar pra você e dizer, caraca, tão nova. Não vou deixar que isso aconteça. Vou falar pra ela a verdade. Olha, você tá estragando com a sua vida. Você é uma menina jovem. Não espere a consideração de ninguém que está ao seu lado e diz que gosta de você, te admira e é seu amigo. E tá ali com você em todas as baladas, em todos os fervos, em todas as festas e farras. Mas no dia que você se encontra deprimida, triste, cansada, que você diz, não, hoje eu não quero ir, essa pessoa arruma outra companhia. E ela diz, até mais, amiga, outra hora a gente se fala. Essa pessoa nunca vai ser sua amiga, e ela não é sua amiga. Então corra dessas pessoas. E se hoje você tem uma amiga que mesmo nos seus dias maus, ela também é sua companheira, nos dias bons e ruins, ela também tá ali com você, significa que você precisa também parar de olhar pra si, e precisa olhar mais pro próximo e saber que o buraco que você tá se levando, você também tá levando uma outra pessoa que tá ali com você, confiando em você, depositando uma confiança sobre a vida dela. Então se você hoje, não, mas eu tenho amigos que quando eu tô deprê ficam comigo, então se atente-se, porque um abismo chama o outro. Um dia você pode não estar com esse amigo e pode acontecer uma maldade com ele. Um dia você pode não estar ao lado dele e ele pode se enfiar num buraco e nunca mais sair dele. Então antes que isso aconteça, não deixe você e pessoas que estão ao seu lado, pessoas que valem a pena você seguir ao lado, cair numa vala, num buraco obscuro de dor e sofrimento, que é só isso que este mundo caído, falido, maldoso tem para nos oferecer. Onde existem pessoas malvadas, lobos em peles de cordeiro. Então, automaticamente, eu fui ficando refém. Eu fui ficando refém de todos esses sentimentos, de todas essas acusações. Eu morava com os meus pais. Eu fui obrigada mesmo a parar um pouco, porque eu já não podia sair com tanta frequência, porque afinal não estava bem. Fui obrigada a me isolar um tempo. Isso ajudou para que as minhas fichas fossem caindo e eu fosse refletindo ainda mais de quem eu estava me tornando e qual era o caminho, qual era o destino que eu estava seguindo. Dias eu passava muito mal, eu tinha muitas crises de ansiedade, de desespero. Eu passava muito mal nesses meados desses dias que eu estava assim. Só que teve um dia especial que eu passei muito mal mesmo, muito mal. Eu tive uma crise absurda de sofrimento, de dor, de ansiedade. E eu declarei assim, com toda a força, Deus, se você existe, por que você deixou eu passar por isso? Por que eu estou sentindo isso? Se você existe, o porquê que eu tô nessa? Eu virei assim de uma janela como essa, eu olhei pra serra assim da minha casa e eu não conseguia ver cor em nada, eu não conseguia olhar pra fora e ver o sol e ver o dia e ver todas as outras coisas e sentir prazer na vida. Eu não tinha prazer mais em viver, a minha existência era um erro. O bem que eu iria fazer era sumir ou morrer. Eu não pensava em tirar minha própria vida, mas eu pensava muito em morrer, pensava muito em morte, eu desejava a morte todos os dias. Eu desejava muito morrer, muito parar com aquilo, sair daquele ambiente de dor e sofrimento e saber que eu estava proporcionando também sofrimento pra minha família, pros meus pais, porque eu morava com eles, e eles sempre foram muito presentes na minha vida, eles sempre tentaram de tudo pra que eu fosse feliz, pra que eu tivesse uma carreira, um destino, pra que eu tivesse um propósito que eu quisesse fazer. Eles sempre foram muito abertos àquilo que eu gostaria de fazer, eles nunca disseram não
não, você tem que fazer isso, senão eu não vou te ajudar a fazer tal coisa. Não, eles nunca foram manipuladores, pelo contrário, de tanto que eles não queriam que eu me sentisse depressiva e triste, porque isso já era uma personalidade minha, ser um tanto quanto rebelde, um tanto quanto arisca, grossa, um tanto quanto fria. Então eles tinham um pouco de medo, um receio de serem os cooperadores para me fazer algum dano, algum mal. Então a mentalidade deles era aquilo que eles pudessem me dar, né, de fornecer estrutura financeira. Eles estavam ali depositando em mim. Mas isso não adiantou o destino que o próprio mal, o próprio inimigo queria pra mim. Mesmo eu tendo base familiar, mesmo eu tendo o amor dos meus pais, mesmo eu sendo uma menina que cresceu com um ambiente de família, mesmo assim, Satanás não teve dor, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele não procura pessoas que já estão num caminho de pobreza, de tristeza, de depressão, não. Ele busca qualquer pessoa, principalmente pessoas que têm que tem uma missão, principalmente pessoas que ele sabe que vai ser pessoas que, se convertidas para o Senhor, vão ser uma bomba no inferno. Porque toda aquela ira, toda aquela explosão que eu tinha, toda aquela intensidade, toda aquela determinância em fazer o que eu quero, hoje é revertida em Deus. Toda aquela vontade, aquelas necessidades, aquela ousadia de ser e fazer aquilo que eu queria, sem ligar pra nada, nem ninguém, a opinião dos outros, a minha imagem, o que os outros iam pensar, hoje é convertida no Senhor. Então é por isso que eu tô aqui. Eu não ligo de pessoas olharem, criticarem, falarem, ou falarem quem é você, o porquê que você tá falando isso, o que isso vai agregar na vida das pessoas. Não sou eu quem vai dizer, não é opinião das pessoas, não é qualquer tipo de pessoa que vai chegar e vai desmoralizar aquilo que o Senhor implanta no coração, aquilo que o Senhor coloca dentro de você. Só que aquilo que o Senhor coloca dentro de você, muitas vezes, você vai ter que se esforçar, se empenhar pra trazer a luz. E todo esse tempo o Senhor estava gerando em mim uma necessidade, uma vontade, uma intenção real e verdadeira de trazer esse testemunho pra te inspirar, pra te edificar, pra te encorajar a dizer que o Senhor não desiste de você. Ele não desiste daquela pessoa. Eu não tô aqui pra te contar um testemunho de uma ex-drogada, dizer que eu era ex-drogada, dizer que eu era ex-isso, ex-aquilo, não. Eu tô querendo te dizer o testemunho de uma menina que poderia ter qualquer fim. Eu não sabia o fim que eu poderia ter. Se eu iria ser salva por alguém, alguma pessoa, alguma coisa iria acontecer comigo, e eu ia ser salva. Eu não sabia que isso iria acontecer comigo. Mas hoje eu posso determinar o fim que eu desejo pra mim. E o mesmo fim que eu desejo pra minha história. Quando Deus tirar o fôlego da minha vida pra me levar, pra eu ter uma vida, uma eternidade com Ele, eu tenho certeza que hoje eu posso determinar o fim que eu desejo. E eu desejo esperança de uma vida eterna com Cristo. Eu anseio por isso. A alegria da minha vida hoje, o meu contentamento e a minha satisfação hoje é saber que Jesus vai voltar para me encontrar. Que Jesus não vai me deixar aqui. Que Jesus, eu não vou padecer nessa terra maldosa sem a presença do Espírito Santo. Porque eu amo o Espírito Santo. Porque eu amo a presença de Jesus. Eu amo aquilo que Deus fez por mim. E é por isso que eu tô aqui. Pra te motivar, pra te inspirar a amar essa presença verdadeira. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não quer que nenhum de seus filhos se percam e morram. Mas Ele quer que você tenha vida eterna. E antes disso, Ele quer que você tenha uma vida de esperança, de contentamento, de satisfação, de libertação, de cura, de restauração. Ele quer que nós comemos da mesa dEle. Ele quer que nós tenhamos uma vida fraternal, uma vida familiar. Ele quer trazer estabilidades emocionais. Ele quer trazer foco, missão, propósitos existenciais verdadeiros, cruciais, que vão mudar a sua história, mudar a sua expectativa de vida, mudar a sua circunstância. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa qualquer tipo de situação, não importa. Ele quer se relacionar. Ele quer se apresentar como um noivo que ama a sua noiva, que está disposto a morrer por ela e a salvá-la todos os dias. Eu estou aqui porque faz 6 anos que Jesus me salva. Todas as vezes que eu preciso. Todas as vezes que eu preciso. Eu grito por salvação. E Jesus me salva. Não através daquilo que eu faço. Não através das minhas obras. Não através da minha conduta. Mas através daquilo que Ele fez em mim. Ele deu o Espírito Santo dEle para morar dentro de mim. Ele é o intermediador. Ele diz para mim, opa, Ele é. E assim como Ele é, nós somos. Porque se Ele venceu esse mundo, se Ele conseguiu, significa que eu também vou conseguir. Eu vou conseguir dizer não pro meu erro, não pro meu pecado, não pra minha carne, não. Eu vou conseguir ter um coração aquebrantado. Se eu deixar o meu coração aberto, se eu deixar a obra dEle ser consumada em mim. Como eu disse no começo, muitas pessoas disseram e dizem até hoje
que depende de nós para que algumas coisas aconteçam. Mas em Cristo, mas em Deus, não precisa de nós. Não precisa das nossas obras. Não precisa do nosso esforço humano. Ele precisa apenas de um coração aquebrantado e disposto. Ele precisa apenas que você se abra verdadeiramente, diga e dê esse grito: Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor é real, se a minha vida vale, faça algo por mim, me tira dessa, ajuda a me superar. E eu tenho certeza que esse poder que opera através do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você fazer o que é certo. Porque é bom, porque o que tem bom em mim não sou eu, é Deus em mim. As obras boas que eu faço não vêm de mim. O querer e o realizar vem da parte do Senhor. O plantar, o germinar, o gerar e o frutificar vem da parte dele. Eu só sou um instrumento. E se eu errar, e se eu pecar, eu vou pecar. Eu vou falhar. Mas eu não permito continuar pecando. Não permito continuar errando. Porque entre eu e Deus nada pode me separar. Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem potestades, nem maligno, nem pessoas, nem religiosidade pode me separar do amor de Deus. Então não há pecado que o Senhor não possa me perdoar. Ele apresentou a solução. É Jesus. Então, arrependa-se. Corra para os braços de Jesus. O arrependimento é brilhante. O arrependimento é um privilégio. É um privilégio. A humilhação diante de Deus e não diante dos homens. Quão bom é não depender de se humilhar para ninguém, apenas para Jesus, em arrependimento. Em dizer: eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Mas se o Senhor fizer, eu consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não mereço, eu não sou nada. Eu sou uma terra seca. Eu sou uma terra seca. Eu preciso da fonte da vida, da fonte eterna. E se eu errar, eu vou errar. Você vai errar. Mas não permita continuar pecando, desistindo de viver uma vida cheia de contentamento, cheia de satisfação, cheia do gozo. Porque se você perdoar, você tem contato diretamente com Jesus. Se você se arrepender, você faz parte dele. Do sofrimento dele, você faz parte dele. Se você sofrer para dizer não a algumas coisas, a deixar para trás as coisas de menino, deixar para trás as coisas que te fazem mal, que te fazem ser imprudente, imaturo, se você deixar para trás, se você sofrer, se esforçar para isso, você vai gerar e você vai dar à luz a algo que vai mover a sua vida, que vai transformar a rota, o seu destino de quem está ao seu lado. E através do arrependimento genuíno, através da misericórdia e bondade do Senhor, é mais do que um velho que está com um cajado, pronto para castigar, pronto para amaldiçoar, pronto para pesar a mão, mas que Deus é um pai que está de braços abertos para a reconciliação de seus filhos, para se reconciliar, e que Jesus, ele deixa para nós uma missão de trazer aquelas ovelhas que estão longe, que não estão conseguindo ouvir a voz do mestre, que estão longe e que estão se degradando, se machucando, se sujando, ao ponto de correndo risco de vida, de morte, porque está longe do bom pastor. Estão em mãos das garras do inimigo, na maldade humana, estão nas trevas. Se você acredita, assim como eu, no poder do testemunho, que pode animar a nossa fé, pode testificar aquilo que Cristo fez em nós, a esperança de vida que vem através dele, do amor dele, das fontes inesgotáveis que tem através dele. Se você também acredita nisso, manda, compartilha. Se inscreva nesse canal para você receber mais testemunhos, mais inspiração da vida de Jesus, da vida da qual ele nos chamou para ter, uma vida irrepreensível. Porque o Senhor, ele não está nos reprimindo, nos colocando numa caixa, para que nós vivemos num contexto daquilo que nós não podemos fazer. Não tem a ver com isso. O que nós não podemos fazer é aquilo que ele pode fazer por nós. Se nós não conseguimos, ele conseguiu, e é através dele que nós conseguiremos. Passar por um problema, passar por uma dificuldade, sair de vícios, de brechas, nós conseguimos porque através da vida dele em nós temos esta capacidade. Mas é através do amor que liberta, que traz paz, não condenação. Satanás te coloca em condenação, em preço para ser pago. O Senhor te coloca no preço que você pode pagar, através da graça, a liberdade de não fazer aquilo que eu poderia fazer, mas não faço. Você poderia fazer. Ninguém mandou, ninguém te obrigou você não fazer. É por amor que você deixa de fazer. É por livre e espontânea vontade, por conta de reconhecer um pai que te ama e que te dá várias possibilidades de ter novos recomeços, de chances. Para que você não se perca nunca mais, para que você se perdoe de todo julgo, de toda condenação, de todo o pressuposto que colocaram em você de ser a ovelha negra da família, de ser o rebelde, de ser o drogado, o maconheiro, o viciado. É para Deus estar de braços abertos para te perdoar, para te receber, para te dar novas expectativas de vida, para te fazer uma pessoa nova, criatura, para deixar tudo para trás e viver algo novo, esplêndido da vida de Deus, para que você abrace o perdão e o amor de Deus e você não se perca nunca
mais. Recebe essa palavra no seu coração e entrega para o máximo de pessoas que precisam saber que o Senhor não desiste. E o Senhor jamais irá desistir de você. Você tem valor para o Senhor. O Senhor quer te receber. O Senhor quer fazer tudo por você. Tudo que você não consegue entender, tudo que você não consegue obedecer. Ele quer te ajudar. Ele quer, ele te compreende, ele te entende. Se perdoe e não se perca nunca mais.